Muito bem, sétimo ano, vamos lá então para a nossa segunda aula sobre a África. Então, na aula passada, nós começamos essa unidade nova, falamos um pouco da divisão territorial da África, a África setentrional ou África do Norte, e também a África subsaariana. E nós terminamos falando que na África subsaariana, aquela região abaixo do Saara, nós tivemos no decorrer da história vários reinos importantes, cidades importantes. Na aula de hoje nós vamos começar a conhecer esses reinos que existiram na África e que têm muita importância para a nossa história também aqui no Brasil, uma vez que muitos africanos vieram para cá e trouxeram a sua cultura. Então vamos lá conhecer o Reino de Gana. Muito bem, o Reino de Gana foi um importante reino na África e para nós conhecermos melhor a sua geografia, o Reino de Gana ficava no atual país de Mali, Mauritânia. Então, aqui no mapa, o Reino de Gana está nesta região aqui. Então, o continente africano é um continente muito vasto. Então, o Reino de Gana vai se desenvolver nesta região. Perceba que logo acima, logo ao norte, aqui nós temos o deserto do Saara. Abaixo aqui nós vamos para a região subsaariana de florestas e savanas. E Gana vai ficar exatamente numa faixa de transição entre o deserto do Saara e as terras mais férteis aqui do sul do continente. Tá? Então está entre o deserto e as regiões mais férteis. Está no período, uma parte de transição. Tá certo? Então a formação do Reino de Gana vai ser com a união de várias vilas que começaram pequenas, elas vão crescendo e vão se unir, numa região chamada Sahel, que é justamente a faixa de terra entre o Saara e as terras férteis do sul. Então, se nós voltarmos aqui, toda essa região de transição aqui é chamada de Sahel, justamente o lugar onde Gana se desenvolveu. Bem, em questões econômicas, a riqueza de Gana vinha do comércio com os caravaneiros, com pessoas que compravam produtos de um lugar para vender em outros. Quais eram esses principais produtos, então, que eles compravam e vendiam, trocavam de uma região para outra? Bem, os preferidos eram o marfim, que é a presa do elefante, né? Nós já conhecemos. Os escravizados. Esses escravizados aqui eram inimigos de guerra, então eles venciam a guerra contra um outro povo, pegavam eles como inimigo, como escravizados e vendiam, trocavam. E também o ouro. E eles ofereciam, então, os habitantes de Gana, os comerciantes, ofereciam marfim, escravizados e ouro e trocavam por cobre, por búzios, tecidos, figos e sal, tá certo? Então fazia essa troca, entregavam um, pegavam outro, de acordo com a sua necessidade. Bem, a organização do Reino de Gana, ela vai começar num primeiro momento com pequenas vilas nômades. Posteriormente, eles vão se sedentarizar, ou seja, vão se fixar naquela região do Sahel que eu mostrei no mapa. Vão construir, então, essas vilas que, ao passar do tempo, crescem bastante e se tornam cidades, transformam-se em cidades. Como nós temos um reino, significa que são várias cidades, que é comandada por um único líder. E o lugar onde esse líder se encontra é a capital. No caso de Gana, era a cidade de Cumbi-Salé. Cumbi-Salé era a capital. E aí tem uma característica importante de Cumbi-Salé, que eu quero que vocês prestem bastante atenção porque ela é importante. A capital do Reino de Gana era dividida em duas áreas. A primeira área era uma área administrativa, onde morava o rei e a sua corte. Então é uma área à parte da cidade, é dentro da cidade, mas você consegue perceber a separação de uma área para outra. Nessa primeira área, então, é uma área chamada de a parte administrativa, a área administrativa, onde mora o rei e toda a sua corte, a nobreza que está ali para auxiliar o rei. E tem uma outra parte que é a parte comercial, a área comercial da cidade de Cumbi-Salé, da capital, que ficava o resto da população e ficava a uma distância mais ou menos de 9 quilômetros uma parte da outra. Então a área administrativa e a área comercial ficava aí aproximadamente 9 quilômetros de distância uma da outra. Bem, com relação à sociedade de Gana, a maioria eram islâmicos. No ano passado, no sexto ano, nós estudamos os árabes e a expansão árabe. Nós vimos que lá na Península Arábica nasceu a religião islâmica, já na Idade Média, e depois
à medida que os árabes foram se expandindo, foram para outras regiões, conquistando outras regiões, eles levaram também a religião islâmica. E Gana não foi diferente, é uma região muito próxima das áreas conquistadas pelos árabes, portanto, eles se converteram ao Islã na Idade Média. Mas também tinha a presença de cristãos e de animistas. Então, cristãos, não precisa falar muita coisa, porque nós somos cristãos, sabemos como funciona. Agora, eles também eram animistas. Esse trechinho aqui eu tirei da nossa apostila na página 9. O que é o animismo? O animismo consiste na crença em um único Criador do universo que colocou um espírito em todas as coisas, sejam elas animadas ou não. Então é uma religiosidade que acredita que o mundo foi criado por um único ser, é um Criador único para o universo, e que esse ser colocou um espírito em todas as coisas que você consegue enxergar, tanto vivo quanto aquelas que não são vivas. Então, por exemplo, um animal tem um espírito. Tudo bem, todas as outras crenças também acham que um animal tem vida e tudo mais. Mas para os animistas, uma pedra, uma montanha também tem um espírito. Certo? Então, um animista acredita no espírito em todas as coisas, sejam elas animadas ou não. Sobre a política de Gana, bem, os reis eram líderes políticos, ou seja, eles administravam o reino com relação às leis, às regras, aos julgamentos, à cobrança de impostos, à liderança sobre o exército, e também líderes militares no sentido de construir e liderar o exército no momento das guerras, tá certo? E aí que vem um ponto importante que dá origem ao reino, o nome do reino. Os líderes de Gana, os reis de Gana, eram chamados de Ganas. Então esse termo Gana dá origem ao reino, ao nome do reino Gana, tá certo? Então quem eram os Ganas? Eram os reis desse império, desse reino, certo? Para ser um Gana, então eram pessoas sempre muito respeitadas e ricas. Certo? Então tem uma questão de classe, eles eram muito ricos e por isso também eles eram bastante respeitados. Veja só o textinho aqui da apostila sobre o Gana, que diz o seguinte, quanto ao Gana, sua legitimidade provinha do fato de ser o representante maior dos costumes ancestrais e o protetor dos ritos dedicados às entidades de culto. A isso se somava o reconhecimento da autoridade pessoal, o poder militar e as relações de parentescos com os governantes da área sob sua influência. Então, o Gana era aquela pessoa que era respeitada porque também tinha o conhecimento das práticas culturais dos seus antepassados, os rituais religiosos, os rituais que faziam parte da tradição daquele povo. Então, é ele que tinha o conhecimento sobre essas práticas, que ensinava as novas gerações e que organizava as festividades e as práticas daquele povo. E por conta da sua riqueza, ele também tinha condições de montar o seu exército, montar uma força armada para ele, e isso, claro, também daria a ele bastante respeito, autoridade. E todo mundo que pertencia àquele reino reconhecia a autoridade daquele indivíduo, reconhecia ele como um Gana, como um rei, como uma autoridade, certo? Bem, lá no século X, eles vão ter um probleminha com os guerreiros muçulmanos da Mauritânia. Eram vizinhos, é uma região próxima, eram também islâmicos, então povos que foram dominados anteriormente pelos árabes. E esses guerreiros muçulmanos que vinham da região da Mauritânia eram chamados de almorávidas. E eles eram muito poderosos, tinham um exército muito eficiente, acabaram dominando, invadindo e dominando o reino de Gana. Todas as regiões dominadas por Gana, que conseguiram escapar dos almorávidas, vão se tornar independentes. Então, como o reino era composto por várias cidades, essas cidades tinham seus líderes. Então, quando o reino estava completo, tudo certinho, sem nenhuma invasão, os líderes dessas cidades deviam obediência ao Gana, deviam obediência ao rei. Como agora está tudo invadido por inimigos, muitas dessas cidades não eram de interesse dos almorávidas. Então, os líderes locais assumiram a responsabilidade e se tornaram independentes. Então, cada líder vai administrar a sua própria cidade, tá certo? E aí, os reinos de Mali e de Sosso, que eram outros reinos importantes que nós vamos estudar posteriormente,
vai disputar a hegemonia, ou seja, a dominação que Gana tinha e agora perdeu por conta da dominação dos Almorávidas. Então, uma dominação sobre povos, de território, que era concentrada na mão de Gana, como agora Gana perde, então os reinos de Mali e de Sosso vai tentar ocupar o lugar perdido por Gana. Aí essas disputas nós veremos em aulas futuras, nós vamos conhecer o reino de Mali na próxima aula, e aí veremos então os conflitos que haviam entre os reinos existentes naquela época.